Alguém ao vivo aí? Lulu. Alô. Aqui? Tá ao vivo? Quer começar? Ah, tá. Dá para ouvir, né? Eu nem sei se está saindo aí. Não está saindo? Boa tarde já, né? Boa tarde. Estava dando uma olhada na tabela. Eu sei que é politicamente, já falou de política, é politicamente incorreto falar nesses termos, mas o Flamengo pega o Santa Cruz agora, que está na zona de rebaixamento, isso aí é matemática, não tem como tirar. E só daqui a mais de um mês pega o América, que também está na zona de rebaixamento. Tem pela sequência jogos que, independentemente da classificação na tabela, são clubes de muita tradição, de muita camisa. Você diria que esse jogo talvez seja o último em um mês, que é aquele que a torcida olha para a tabela e vê como vitória certa? E aí pode estar também um perigo? Boa tarde. Na verdade, a competição ela é extremamente desgastante e difícil, né? A gente, ontem mesmo, acompanhando o final um jogo da rodada, né, do Inter e do Coritiba, viu a dificuldade que mesmo as duas equipes brigando ali por teoricamente, uma mesma faixa de tabela. E também vendo o jogo do Santos contra o Fluminense, revendo o jogo deles, o comentário que foi que o Santos poderia estar melhor se não tivesse perdido pontos, principalmente contra o América Mineiro. Então, assim, fazer qualquer tipo de prognóstico antes da partida começar é muito difícil. O que a gente tem é que nos preocupar única e exclusivamente com a equipe do Santa Cruz. É uma equipe que fez um jogo em boa parte do tempo contra o Palmeiras de igual para igual, chegou a empatar em duas ocasiões, né? Tem jogadores experientes, com bom poder de definição, o caso do Keno, o Arthur, o próprio Grafite, que voltou a fazer gols. Então, a nossa preocupação, e a semana toda foi trabalhando em cima da equipe do Santa Cruz. Mas é realmente uma tabela que a gente sabe que não vai poder relaxar em nenhum momento, porque é um momento de definição, a gente entra numa reta final de competição, e que se a gente quer aspirar coisas grandes, a gente precisa encarar todos os jogos com uma verdadeira final. E esse, mais do que de um discurso feito, praticamente todas as equipes, é uma realidade que a gente também precisa se apegar e trabalhar em cima dessa forma. Zé, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, César. Zé, qual o tamanho da perda de desfalques? É claro que o Flamengo tem rodado bastante jogadores que entram, alguns até acabam conquistando a vaga de titular, você tem esse modo de trabalhar que o jogador que vai bem permanece, mas até que ponto jogadores como Alex Muralha, a fase que ele está, que o levou à seleção. Jorge, titular absoluta, voltou a jogar bem, né? E os dois atacantes, o titular e o reserva, Guerreiro e Leandro Damião. Até que ponto esses jogadores fazem falta e em que eles fazem mais falta numa hora tão importante como essa? Na verdade, são atletas que vêm jogando, vêm mostrando a sua qualidade, toda a importância. A gente conta com eles também. Mas se você for pegar todas as equipes, né, ou brigando na parte de cima ou não, todas as equipes têm esse tipo de problema, né? Então, a gente procura dar mais ênfase realmente ao pessoal que está entrando. Realmente são jogadores que vinham bem. Eu acho que ninguém tem dúvida que o Alex vem numa fase boa, tanto que foi convocado. O Paulo ontem fez uma boa partida contra a seleção da Argentina. O Damião é um jogador que vem numa crescente muito grande aqui no clube. O próprio Jorge também reencontrou um bom momento dele para jogar. São todos jogadores que fazem realmente falta, mas são jogadores que têm substituto à sua altura, no meu modo de ver. Tanto o Paulo, que é um excelente goleiro, o Chiquinho, o Viseu, que vai entrar, também é uma grande promessa nossa aqui. Enfim, são jogadores que a gente sabe que podem dar conta do recado, já deram em outras ocasiões e ajudaram a gente a conquistar boa parte dos pontos que nós temos hoje na tabela. Então, vejo um plantel equilibrado. Logicamente, um pode estar num momento melhor do que o outro, faz parte. Mas, sinceramente, não estou jogando conversa fora. Estou bem tranquilo em relação aos atletas que vão entrar no lugar desses outros atletas que não poderão jogar, porque eu sei que eles têm condições de dar um retorno que é a torcida que a gente espera. Para terminar da minha parte, os desfalques são inevitáveis, você já explicou aí, confia em quem vai entrar e tudo mais. Agora, também existem mudanças de ordem tática e técnica, de acordo com o adversário, com o jogo, com o momento. O Fernandinho andou treinando aí no time titular, e vem entrando muito bem.
você tem Gabriel e tem Everton. Você já definiu quem serão os companheiros do Viseu? Ou prefere fazer mistério, está em dúvida, ou já pode simplesmente dizer quem são os dois que vão Não, na atuar? verdade, não tem mistério, não. O substituto natural do Jorge é o Chiquinho mesmo. A gente já definiu isso. E na questão ali na frente, realmente, ontem a gente testou uma formação, hoje testamos outra. Vou fazer uma avaliação do treino que foi filmado para que a gente possa ver o que foi melhor e o que a gente melhor encaixa para o jogo. Mas não tem muito mistério. Se não jogar o Everton, joga o Fernando. E do outro lado, o Gabriel também está entrando bem, muito bem ali. Tem o Marcelo que voltou a treinar muito bem também. E a gente pode fazer uma composição com qualquer jogador ali. Então, é uma semana muito boa do Thiago Santos, que é um jogador que eu conheço bem e que vem dando um retorno muito grande nos treinamentos. E eu estou procurando uma oportunidade para colocá-lo para jogar também. Então, assim, de acordo com o adversário, como você falou, e com aquilo que a gente vai fazer uma análise com a comissão técnica dos treinamentos, a gente vai tomar a decisão, mas eu não tenho ela 100%, senão eu já te daria hoje. Mas amanhã, depois do treinamento, provavelmente eu já devo definir isso. Obrigado. Zé, tem alguma diferença assim, de questão de clima dentro do elenco, de atmosfera em relação ao Flamengo? Antes veio muito tempo um pontinho atrás do Palmeiras, né? Assim, qualquer tropeço a gente passa o Palmeiras. Aí, de repente, voltou a ter 3 pontos de diferença e a distância está maior entre Flamengo e Palmeiras do que entre Flamengo e Atlético Mineiro. Isso de alguma forma mexe assim, com o ambiente ou não? Olha, eu acho que não, sabe por quê? Se eu não me engano, dos últimos 17 jogos, a gente só perdeu o jogo da estreia do retorno contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Senão a gente estaria numa sequência aí de, sei lá, 16, 14 jogos, por aí, sem perder. E isso, paulatinamente, foi sendo tirado diferença para os primeiros colocados, até a gente chegar a ficar um ponto atrás. Então, a gente não tem motivo para estar desanimado, não tem motivo para a gente cair no estresse, porque aumentou novamente essa diferença, até porque é uma sequência dura de jogos que nós temos e que, com certeza, os adversários também terão. Então, a gente vai ter que destrinchar cada adversário, jogo a jogo, pensar rodada a rodada, e que se a gente fizer melhor que os adversários, se no final da competição isso cair para o nosso lado, que seja assim. Então, é um campeonato que a gente tem que disputar contra eles, mas principalmente conosco mesmo. A gente está trabalhando para a gente melhorar o nosso rendimento e melhorar a nossa condição como um time que quer coisa boa, que quer coisa grande. Acho que o primeiro objetivo foi alcançado, da gente estar brigando ali no G4, né, que depois virou G6 e pode até virar G7. Alcançamos, agora a gente precisa se manter nele de forma viva, né, para que a gente possa, em todas as rodadas, estar pleiteando alguma coisa melhor. Então, é dessa forma que a gente está pensando. Zé, em relação a essa oscilação do time, né, perder pontos em determinados momentos, é natural, historicamente até, o campeonato longo, os times alternarem. Este seria um momento inapropriado do Flamengo ter essa queda de rendimento, ter esse momento de baixa, e como fazer, né, para essa reta final desses 10 jogos, conseguir essa ascensão? Na verdade, como eu lhe falei, depois da derrota lá contra o Sport, a gente não perdeu mais, empatou um jogo contra o Palmeiras lá na Arena, com um jogador a menos, e agora contra o São Paulo no Morumbi, que eu acho dois resultados perfeitamente normais. E as outras partidas conseguimos vencer, algumas não jogando tão bem, mas mostra a força do elenco, né? Como foi, no caso, a última vitória contra o Cruzeiro, mas outras partidas de forma bem contundente, no meu modo de ver também. Então, são indicativos que a gente tem potencial para brigar até o final da competição. Mas é uma competição muito dura que eu acredito que nenhuma das equipes que estão ali na frente vão conseguir 10 vitórias. São jogos difíceis, né? Se a gente for analisar jogo por jogo, tanto o Flamengo, quanto o Atlético, quanto o Santos, quanto o Palmeiras, principalmente, Fluminense, o Grêmio, que voltou a vencer fora de casa, são equipes que vão brigar e vão também deixar pontos pelo caminho. O que a gente precisa é realmente estar forte, concentrado, tratar todo o jogo com muita seriedade, como a gente está traçando aí. Aqui no Flamengo, essa semana só se falou de Santa Cruz, dentro do plantel só se falou de Santa Cruz, porque a gente sabe que, como eu falei, tem jogadores com
muita experiência, né, no elenco, e realmente, na situação que estão, vão querer buscar uma recuperação em cima da gente. Então, é dessa forma mesmo que a gente precisa encarar, semana a semana, jogo a jogo, para a gente poder, no final das últimas 2, 3 partidas, ver o que pode ser direcionado para a gente. E você falou da confiança nos jogadores, você conhece o dia a dia de cada um, né? É o momento do Paulo Vitor substituir o Muralha, está na seleção. Esse fato de ter o goleiro hoje na seleção, a motivação, aumenta isso mais até no rendimento do atleta? Não, sempre bom a gente ter um companheiro, um atleta que a gente está dirigindo numa seleção, né? Então a gente fica feliz não só por ele, mas também como o Paulo na seleção peruana e também nossos 3 atletas na seleção sub-20, o Viseu, o Paquetá e o Matheus Sávio, porque são jogadores que já treinam de forma mais regular com a gente. Isso é sempre bom, acho que é bom para eles, bom para o clube. Houve um acordo com a CBF, né, com o Damiani e com o Micali, que a gente conseguiu falar pessoalmente, que não iria prejudicar a ida do Viseu nem para o torneio no Chile, nem para o Sul-Americano. Então, eu queria agradecer aqui até publicamente a CBF, ao Erasmo, Damiani e ao Micali por isso. Então, na questão do Paulo Vitor, a mesma coisa. Eu acho que é um atleta que sempre demonstrou uma capacidade muito grande. A gente tem plena confiança nele e tem absoluta certeza que a gente não vai ter problema no gol em relação a isso. E o Muralha fez por merecer. Tomara que ele vá bem nessa semana com a seleção, que ele possa treinar ou, se for o caso, jogar bem, que ele volte tão motivado para que isso seja uma constante na carreira dele. Em relação também ao número de gols marcados, dos 4 mais bem posicionados na tabela, o Flamengo tem o pior ataque hoje, né? Enquanto isso também tem incomodado, de certa forma, a comissão técnica. Na verdade, engraçado que a gente, no início da temporada, até no início do Brasileiro, a gente tinha muitos problemas com a questão dos gols tomados, né? E a gente conseguiu, de uma forma muito coletiva, ajustar o setor defensivo ali. A equipe passou a tomar menos gols, com exceção do jogo contra o Corinthians, que nós tomamos 4 gols. A gente conseguiu diminuir demais. Hoje, se eu não me engano, a gente é a primeira ou a segunda defesa menos vazada. Mas realmente precisamos evoluir na questão dos gols, na questão ofensiva. A gente tem dado ênfase, até porque temos jogadores de muita qualidade no meio para frente. Então é uma coisa que a gente se cobra, eu tenho cobrado bastante com eles, que se a gente quer alguma coisa grande na competição, a gente vai precisar ser mais ousado, mais audacioso, querer mais ambicioso no que diz respeito aos gols, a fazer mais gols. Então, estão conscientes, trabalhamos bem, a gente espera que no próximo jogo a gente já consiga ter um rendimento ofensivo melhor, mas sempre lembrando que a gente chegou nessa condição também porque a gente se defendeu muito bem. Então, o equilíbrio ele é o que marca o futebol atual, o futebol mundial, e a gente espera continuar nessa batida aí, melhorando aquilo que a gente pode melhorar, mas sempre fortalecendo aquilo que a gente já tem de bom. Ô Zé, outro dia o Cuca falou lá no Palmeiras que ele trabalha com a possibilidade de 77 pontos, o time ser campeão. Você trabalha com uma pontuação também, por aí? Olha, é difícil falar de ponto quando a gente tem um grupo muito próximo um do outro, né? Eu acho que ele tem toda a razão de falar num número tão expressivo, porque as edições anteriores do Brasileiro, as equipes que chegaram nessa pontuação foram as equipes campeãs, né? Mas isso aí significa 6 ou 7 vitórias, se eu não me engano, na conta do Cuca, né? A gente vai precisar fazer uma a mais e também tirar um saldo. É difícil tirar um saldo. Então, como a gente não tem um confronto direto mais, para a gente poder diminuir isso de forma mais direta, a gente vai ter que trabalhar. Mas, efetivamente, a gente busca ali se manter ali próximo, porque eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer na competição. 30 pontos são muitos pontos a serem disputados. E, logicamente, todo jogo vai ser uma decisão. A rodada mexeu, a tabela mexeu aí nessa rodada que passou, né? A distância aumentou, mas nas próximas já pode diminuir novamente. Então, é uma estatística boa, respeito, acho que é isso mesmo, mas a gente tem que trabalhar com as nossas realidades. Eu não faço muito plano assim a nível de pontuação, porque a gente tem visto a tabela ali na frente, com exceção dessa última rodada, dar uma achatada.
Então, os adversários estão chegando próximo ali. A questão da mudança da Conmebol em aumentar a zona de classificação para a Libertadores motivou muitas das equipes que se viram na possibilidade também de chegar nessa zona de classificação, e isso torna a competição ainda mais acirrada, mais disputada, né? Porque hoje mesmo o adversário, a equipe que está em 12º lugar está a 4 pontos da zona do G7, que pode se tornar um G7, então ele se vê na possibilidade também de pegar uma vaga na Libertadores. E eu acho que isso serviu para dar um brilho maior para essa fase final da competição, e a gente tem que estar atento, né? Atento para buscar os nossos objetivos também. Em cima disso, trouxe uma tranquilidade maior para o Flamengo, só disputar de repente o título, porque bem ou mal 2, 3 vitórias, acho que a Libertadores ou a pré-Libertadores está garantida. Trouxe uma tranquilidade maior? Não, eu te digo que não. A gente está muito focado em buscar o máximo possível na competição, sabendo que apenas os 3 primeiros dão uma vaga direta na Libertadores, o que poderá dar para a gente uma organização melhor no nosso calendário, no nosso planejamento para 2017, né? Mais o campeão da Copa do Brasil, são 4 vagas diretas, né? Os outros deverão participar de 2 eliminatórias na Libertadores, que com certeza serão dificílimas, além de ter que antecipar parte do nosso planejamento. Então, a gente está focado em ficar na parte de cima mesmo dessa zona, e enquanto tiver matematicamente oportunidade para a gente brigar pelo título, a gente vai brigar, mesmo sabendo de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar nessas 10 últimas partidas. Zé, aqui. Gostaria até de saber de você o que achou dessa mudança no regulamento da Libertadores, competição mais longa, e essa influência no Campeonato Brasileiro, né, que você já comentou aí. Bom, sinceramente, eu preciso ver acontecer, eu não tenho uma opinião totalmente formada em relação a isso aí, não. Eu já vi que a competição ficou um pouco banalizada demais, que a competição, por outro lado, ganhou um charme especial por causa da pré-Libertadores, sem 2 fases eliminatórias. Sinceramente, eu preciso ver acontecer para saber exatamente o que representa. De certo e de concreto, apenas que essa competição já ganhou uma motivação a mais para muitas das equipes que até então estavam ali brigando para se manter ali sem vamos dizer assim, sem um susto com o Z4, mas que também não via tanta possibilidade de buscar um G4. Então, por isso, eu acho que todas as partidas ganharam um gosto especial, e eu espero que não deva acontecer, né, nas últimas rodadas, nos últimos jogos, equipes que não tinham muito mais a fazer na competição, que acabavam prejudicando terceiros por escalar reserva, ou então para já dar folga para parte das equipes. Isso realmente era uma coisa que me incomodava, mesmo não trabalhando aqui ainda no profissional. Equipes que tiravam um pouco o pé para poder antecipar o retorno dos principais jogadores para o ano seguinte. Eu acho que para isso aí é bom. O campeonato ganha mais motivação e praticamente todas as equipes vão brigar até o final por alguma coisa. E isso aí, quem tem a ganhar é o torcedor e o Campeonato Brasileiro em si. Zé, boa tarde. Boa tarde. Queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre a equipe do Santa Cruz, saber se você acompanhou o jogo na segunda-feira e o que de lição daquilo que o Santa Cruz quase aprontou para cima do Palmeiras você pode tirar para esse jogo contra o Flamengo. Na verdade, eu já vi os 2 jogos dele contra o Independente do Medellín. Principalmente o segundo jogo me chamou a atenção. Se não fosse o gol de cabeça ao final do jogo lá, eles teriam passado de uma forma até heróica, porque tirar o 2-0 contra qualquer equipe colombiana é muito difícil, né? Seria uma vitória histórica para eles, que poderia dar uma motivação maior. O jogo contra o Palmeiras, eu vi um primeiro tempo mais dominado pelo Palmeiras, né? Quando a maioria das ações foi da equipe do Cuca, né? Já no segundo tempo, com a entrada do Arthur, no lugar do Derlei, ele conseguiu adiantar um pouco mais, voltou à formação inicial de um 4-2-3-1, às vezes um 4-1-4-1, Keno de um lado, o Arthur do outro, Grafite na referência, e ele ganhou mais opções, finalizou mais a gol, fez 2 gols e poderia até ter tido uma melhor sorte ao final da partida. Não tirando nem os méritos da vitória do Palmeiras, que eu acho que foi merecida. Mas é uma equipe que, como eu falei, vão ter 3 desfalques certos, né? São os 2 zagueiros
mais o Pisano. Mas com certeza, Léo Moura, William Correia, o Grafite, Keno, Arthur, são jogadores, João Paulo, Bruno Moraes, são jogadores que são perigosos e a gente tem que estar atento porque, pelo menos ali na frente, eles sabem muito bem o que fazer com a bola e têm capacidade individual de decisão de uma partida. Então a gente tem que estar atento e se preocupou demais com isso. Os atletas estão o tempo todo, foram acionados nos trabalhos da semana já com essas informações para que a gente não seja pego de surpresa lá no Pacaembu no domingo. Zé, você fala que foi uma semana toda focada no Santa Cruz para vocês aqui dentro, mas do lado de fora muito se falou também sobre o Fla-Flu por conta da indefinição de local da partida. Agora a gente já tem um local definido, vai ser em Volta Redonda. Eu queria saber a sua opinião, como você acompanhou isso e o que você acha de jogar lá esse clássico. Eu gostei. Eu, particularmente, gostei da opção. Evita o desgaste de ir a Manaus, né, que foi uma sugestão que pintou também no início. E depois, eu acho que a gente pega um gramado em boas condições. Me parece que o Luso Brasileiro ainda inspirava cuidado. Vai ter o jogo de quarta-feira, se eu não me engano, Grêmio, Botafogo e Grêmio. Poderia danificar um pouquinho mais. São duas equipes técnicas, tanto o Fluminense como o Flamengo tem bons jogadores, leves. E eu acho que, não sei do lado do Fluminense, mas acredito também que tenha sido bom para a equipe tricolor. E a gente vai seguir a nossa rotina, porque jogar em Volta Redonda não é muito novidade para a gente. Esse ano jogamos algumas vezes lá, esperamos também fazer um jogo bom na quinta-feira. Mas vamos falar de Fluminense só a partir de segunda-feira. Pois é, aqui na sua esquerda, bom dia. Você falou um pouco sobre a projeção aí para as últimas rodadas, né? O Flamengo não teve um início tão bom quanto o Palmeiras, e agora no final está quase sempre ou igual ou um pouquinho melhor, dependendo aí do recorte que faz. O que você está planejando, assim, até para a parte psicológica? Porque tecnicamente o Flamengo, embora possa ter oscilado nos últimos jogos, tem mantido um padrão, isso você já conseguiu afirmar. Agora, faz algum tipo de trabalho psicológico com os atletas, principalmente assim, esses que vão entrar e a torcida às vezes tem uma certa apreensão, Paulo Vitor, Chiquinho? Olha, eu acho que você fez a análise correta, né? O nosso início de competição não foi um início tão forte assim. A gente chegou a estar muito, muito distante dos primeiros colocados, mas desde o início a gente detectou uma potencialidade muito grande do nosso elenco para poder brigar por coisa maior. Então, depois que a gente conseguiu uma certa regularidade, a própria competição deu a nós a oportunidade de buscar as primeiras colocações ali. Não tem trabalho especial, tem muita conscientização que a gente precisa ser regular, organizado em campo e diminuir a condição do acaso acontecer. Então, só dessa forma a gente consegue ter o jogo mais a nosso controle e planejar mais o nosso jogo. A gente parte do princípio que se a gente conseguir jogar bem, a gente vai estar mais próximo do resultado positivo. E essa tem sido a tônica das nossas palestras, das nossas preleções, para que a gente consiga manter uma regularidade nas nossas partidas, junto com a competitividade, logicamente com a estratégia individualizada de cada jogo, né, de cada partida, de cada adversário, a gente poder se posicionar melhor em relação a eles. E eu acho que dessa forma, os atletas entendendo e sabendo exatamente o que tem que fazer em campo, a possibilidade deles crescerem individualmente também aumenta, né? Eu acho que de uma forma natural foi isso que aconteceu com alguns atletas e a gente espera nessas últimas rodadas aí a gente poder estar com isso ajustado, porque com certeza os adversários também vão ter motivos para buscar alguma coisa, então a gente tem que se preocupar em ser melhor que o adversário, jogar mais que o adversário e que a nossa estratégia prevaleça em relação a deles. Uma outra pergunta, assim que você chegou, a gente notou no teu estilo essa coisa de conversar muito com os atletas e ouvir deles, né? E aí houve a situação do goleiro ali, né? Que o Muralha acabou assumindo e se firmou. Como é que foi ao longo desse período todo o comportamento do Paulo? Eu queria que você falasse especificamente sobre ele e como é que você conversou com ele desde que se sabia que ele ia jogar nessa partida? Bom, a história do Paulo todo mundo já conhece, a gente já explicou aqui, mas uma coisa tem que ser dita, ele não deixou de trabalhar em nenhum momento, mesmo chateado, porque eu acho que normal, um atleta que é criado aqui no clube, né, e que vinha há bastante tempo jogando,
e a gente respeitou muito essa decisão dele, essa opinião dele, mas o que é importante ressaltar é que ele não deixou de trabalhar em nenhum momento. Então, um atleta que merece todo o meu respeito por isso, porque foi sensível à questão do companheiro, do Alex, e ele respeitou também a decisão. Isso também merece todo o meu respeito. E o que deixa a gente mais confiante que ele vai fazer uma grande partida é que durante todo esse período ele se esforçou ao máximo, treinou bastante junto ao professor Vitor Hugo, e os testemunhos foram que está pronto e em nenhum momento deixou de estar. Infelizmente, contusões acontecem, ele teve duas contusões seguidas, o que impossibilitou ele de jogar 9 partidas, e nesse momento aí, nesse período, o Alex acabou aproveitando de uma forma que eu entendo ser coerente, por questão de justiça, eu o mantive na condição de titular. Mas nada que tenha desmotivado o Paulo Vitor, que tenha feito ele deixar de trabalhar. Isso aí é o mais importante, o que a gente precisa registrar nesse momento. Valeu, gente. Obrigado aí, tá? Valeu.